Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da 12ª semana do tempo comum, nesse dia 21 de junho, dia de São Luís Gonzaga, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 7, o versículo 2, os versículos 12 a 14. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nesse trecho temos vários ditos de Jesus, ainda dentro do Sermão da Montanha, sobre a prudência, a caridade e a decisão. Prudência com os valores do Evangelho e do Reino, considerados sagrados, que nem todos entendem ou estão dispostos a acolher. A comunidade acolhe os valores do reino pregado por Jesus. Para quem não estiver afim desses valores, seria desperdício propô-los. A caridade é definida na conhecida regra de ouro: fazer aos outros o que desejamos a nós mesmos. Qualquer pessoa pode entender essa explicação da caridade. O discípulo do reino procura agir sempre pensando no bem do próximo e espera receber o mesmo dele. O terceiro dito de Jesus é sobre a decisão: optar pela porta estreita ou pela porta larga. Nem sempre é fácil trilhar o caminho proposto por Jesus, mas é a partir de nossa opção que decidimos pela felicidade ou desgraça. Querido irmão, querida irmã, quantos ensinamentos preciosos para a nossa vida em família e em comunidade. Nela exercitamos o amor fraterno e a caridade. Um dos ensinamentos de Jesus, que achamos ser uma regra de ouro, nos diz para fazer aos outros aquilo que queremos que nos façam. É uma atitude propositiva em que não ficamos apenas na retaguarda, cobrando e esperando que os outros comecem, mas damos o exemplo. É nosso modo de ser, segundo o Evangelho. E ainda que o outro não nos trate de maneira igual, perseveramos nesse modo respeitoso de tratá-lo. Fazendo aos outros o que queremos que nos façam, estamos honrando sua dignidade e realizando o mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Não é uma coisa fácil, mas é uma porta estreita pela qual precisamos entrar. Querido irmão, querida irmã, a proposta deste dia: tratar com educação e respeito quem não o trata bem, sobretudo as pessoas da sua convivência. Reze assim comigo: ó Jesus, és o primeiro a respeitar tudo o que se relaciona com Deus, as pessoas, a fé, o reino dos céus, a igreja, os símbolos sagrados. Ajuda-nos, Senhor, a aprofundar e viver teu evangelho. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira, da 12ª semana do tempo comum, nesse dia 21 de junho, dia de São Luís Gonzaga, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 2 de Reis 19, 9 a 11, 14 a 21, 31 a 35, versículo 36, o texto de Mateus 7, o versículo 6, 12 a 14, rezar o Salmo 47. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura do segundo livro dos Reis e a aplicação à vida, da meditação à vida. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: Não te seduza o teu Deus, em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios. Porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e a leu. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e, na presença do Senhor, fez a seguinte oração: Senhor, Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vi. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram as nações e seus territórios, lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obra das mãos dos homens, de madeira e pedra. Por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o que o Senhor disse dele: A virgem, filha de Sião, despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas, pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e a meu servo Davi. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e exterminou do acampamento assírio 185.000 homens. Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a primeira leitura segue na saga da desobediência do povo contra Deus, sobretudo das autoridades e das consequências destes procedimentos. Destaque para o papel dos profetas, que denunciam as injustiças e anunciam a esperança. Deus fará do pequeno grupo de fiéis um povo fiel,
que ressurgirá das ruínas para a grandeza e majestade de povo da aliança, povo de Deus. Com isso, o texto nos mostra que onde existia um fio de esperança e fé, uma chama que ainda fumega, Deus reacenderá e reerguerá aquele pouco, transformando-o em grandeza. É esse Deus que encontramos nestes textos que, se lidos superficialmente, sobrepõem a imagem de um Deus violento e carrasco que dizima os infratores, punindo-os com a morte. Mas não é bem assim. Atrás de toda a violência gerada por não ouvir os ensinamentos de Deus, está um Deus paciente e amoroso, rico em misericórdia, que não se cansa de perdoar e devolver a vida àqueles que, por sua própria conta, tinham escolhido a morte. Precisamos estar sempre atentos e não deixar que as pérolas de Jesus, dadas por meio dos profetas de ontem e de hoje, sejam confundidas com bijuterias sem valor algum. Jesus dá conselhos aos seus discípulos neste evangelho. Conselhos que ajudam no reto agir, a fazer escolhas acertadas para não caírem no erro do povo hebreu, escolhendo as coisas pela aparência ou pelas facilidades que elas prometem. O primeiro conselho que Jesus concede a seus discípulos é para não darem pérolas aos porcos. É um provérbio que dispensa explicações, mas vale a pena comentá-lo. Há situações em que não convém insistir, porque significa perda de tempo. Já há outras em que é preciso insistir e não desistir, como a que vimos na primeira leitura, na atitude de Ezequias. Quando percebemos que determinada situação ou pessoa não é passível de mudança, ou que não irá aproveitar aquilo que temos para ensinar, o melhor a fazer é desistir e seguir adiante, sem contudo desistir da missão, como nos mostra o evangelho de hoje. Foi o que fez Ezequias na primeira leitura. Aqui vemos a sua atitude de fé, que, mesmo diante de ameaças no seu reinado, não desiste de lutar e seguir adiante no seu projeto político-religioso de reunir o povo em torno de um único Deus. Ele reza ao Deus de Israel, reconhecendo sua grandeza e poder. Um poder capaz de transformar aquela situação conflituosa em harmonia e paz. Nessa oração, ele pede que Deus incline seus ouvidos e escute a sua prece. A oração de Ezequias é uma pérola da sua fé e ele não ora em vão, alcançando assim aquilo que pede. Deus promete que de Jerusalém sairá um resto e do Monte Sião os sobreviventes. Segunda de Reis 19:31. É Deus que zela pelo seu povo e atende às súplicas do rei. Vemos, portanto, que Deus atende às nossas súplicas quando a Ele nos dirigimos com fé e confiança. Ele protege todo aquele que nele confia. Outro conselho dado por Jesus no Evangelho de hoje é uma regra de ouro universal. Tudo quanto quereis que vos façam, fazei também a eles. Usando essa medida, nosso relacionamento estará de acordo com os ensinamentos de Deus contidos na lei e nos profetas, de modo que a probabilidade de criarmos relacionamentos fraternos é grande. O terceiro e último conselho do Evangelho de hoje é para nos alertar sobre as facilidades que o mundo oferece e as propostas tentadoras. Boa parte delas não passa de armadilhas e é preciso tomar muito cuidado. Diz Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele.
é uma constatação real. Nada se consegue com facilidades. É preciso muito empenho, dedicação e esforço. Há um ditado popular que diz: quando a promessa é demais, o santo desconfia. Portanto, desconfie das promessas miraculosas. Quem consegue coisas com facilidade pode estar burlando a lei, enganando pessoas e agindo de modo errado. É assim nos relacionamentos sociais, nas conquistas deste mundo e também nas coisas de Deus. Nada cai do céu num passe de mágica ou milagrosamente. A porta estreita significa que é preciso muito empenho e sacrifício para conseguir o que é bom. As facilidades são caminhos largos que levam à perdição. Estar atento a isso é fundamental na missão, para não nos vendermos por promessas mentirosas e por coisas que não valem a pena, embora pareçam ser maravilhosas. O reino de Deus se constrói com amor, solidariedade e muita dedicação. É preciso amar as pessoas e respeitá-las se queremos que o reino de Deus aconteça, pois essa é a vontade do Pai. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, que eu seja suficientemente sábio para entrar pela porta estreita, por ser o caminho que me conduz à comunhão com o Pai. Amém.